Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo e assistindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Fala, galera! Mais um episódio ao vivo, diretamente do palco do Sesc Campo Limpo. Fala, Sesc Campo Limpo! Bora, Sesc Campo Limpo! Hoje a gente tá animado, porque hoje é faladeira, né, Gi? Nossa, gente, hoje a gente tá podendo. Mas primeiro, antes de apresentar o tema do episódio de hoje, a gente tem uma mega novidade para falar para vocês. A gente conseguiu uma parceria, simplesmente, com a Bugnipe Store. Para quem não conhece, eu vou dar uma lidinha aqui no texto para apresentar a marca para vocês. Criada em 2014 para atender a demanda dos fãs pelos produtos originais do grupo Racionais, hoje a Bugnipe Store é uma loja multiplataformas que conecta os fãs da cultura hip-hop com a moda street. O Manda Notícias, agora juntamente com o Festival CultCon, é sobre conexões e principalmente sobre muito hip-hop. Por isso é uma marca que nos representa e representa também todos os nossos participantes e ouvintes. Sendo assim, nada mais marcante que anunciar essa parceria aqui no CultCon. E além de tudo isso, lá no site da Bugnipe, www.bugnipestore.com.br, o público encontra os discos originais do Grupo Racionais, que está aqui no nosso cenário também, além de produtos exclusivos da produtora Bugnipe, como camisetas, bonés, e também o livro Sobrevivendo no Inferno, que é destaque no cenário de muitos dos nossos episódios. É isso, galera. Fiquem aí com essa mega novidade. É sobre isso, né? É sobre conexões, é sobre identidade, é sobre cultura. Então, a gente começou o Festival CultCon com Racionais. Sim. Começamos o último dia com Racionais. E aí, a gente simplesmente tá com Bugnipe hoje no episódio, gente. É muito significativo. Olha, eu tô me sentindo, já quero dizer. Hoje eu tô me sentindo. A gente está começando o último dia do Festival CultCon. Foram 4 dias de evento. A gente teve grafitagem, discotecagem, música, podcast ao vivo. Muita coisa, né, Bia? Literatura periférica, falamos muito de comunicação. Hoje também o dia é focado, né, em comunicação. E acho que é um gancho para a gente apresentar nossos convidados. Total. Nosso tema. Total, porque a gente é da comunicação e a gente é da comunicação oral, né, Bia? Sim. E é muito importante, principalmente para quem mora aqui na Quebrada, que tem esse calor de conversar, de trocar ideia, de falar. E o Manda Notícias representa isso. E tem muito tempo que a gente está querendo falar desse universo de podcasts. Então ela já deu a dica, né? Hoje o Manda Notícias é especial de podcasters para podcasters. Exatamente. A gente vai falar sobre essa, não é nova, né? Mas essa outra maneira de se comunicar que a gente tem ouvido falar tanto nos últimos tempos, né? O Manda Notícias surgiu em 2020, que foi quando começou o boom dos podcasters aí no Brasil. E aí hoje a gente está aqui com 2 caras que estão com a gente nessa pegada, na mesma pegada de trocar ideia, né, Bia? Exatamente. E a gente vai apresentar hoje quem está próximo aos ouvintes, assim como eu e com a Gisele. A gente entra aí nos fones de ouvido de vocês, divide a louça, divide o ônibus. Chega mais Luiz Lucas e Robson Novaes. Cola com a gente. Gente, bem-vindos! Palmas para os nossos convidados. Luiz Lucas, do Comunicação de Quebrada, Robson Novaes, do podcast Da Ponte Pra Cá. Simplesmente. Me sinto honrado de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, gente. A você, amigo. De verdade. Então vamos lá, né? Falar, que é uma coisa que a gente sabe fazer bem. Pelo amor de Deus, tô até com medo desse episódio da gente passar do tempo. Miller, segura. Aqui fala, viu? O Miller vai controlar a gente. Então vamos lá, gente. A gente sempre começa perguntando como que vocês chegam no território da Zona Sul e depois como que vocês se conectam culturalmente com esse território, como que esse território impacta no trabalho de vocês, na arte de vocês. Porque a gente faz uma arte, né? A arte de falar muito. Sim. Mas pode começar, Lucas. Vamos lá. Aproveitando a audiodescrição do pessoal aqui, né? Da Gisele e do Cocão. Vou me audiodescrever também aqui, né? Eu sou Luiz Lucas, eu sou um homem negro de pele clara, eu estou usando um boné preto com a escrita Corre. No meu rosto eu tenho
piercing do lado direito do rosto. Estou utilizando um brinco também do lado direito do rosto. Eu tenho piercing no nariz do lado esquerdo do rosto. Então, mano, na verdade, né, a minha chegada no território, ela é desde sempre, né? Sou nascido no Jardim Ângela, exatamente no Jardim Aracati, né, ali um bairro envolto da represa Guarapiranga. E vivi lá até 5 meses atrás, né? Agora eu moro na Vila das Belezas, né? Mas aqui na Quebradinha ainda, não tem como fugir, né? Zona Sul. Você casou, amigo? É o famoso juntei ali, né, e tal. Conheci minha companheira também do jornalismo periférico e a gente, né, foi para outro lugar. Mas, enfim. E aí eu cresço nesse Jardim Ângela, né, sempre entendi o Jardim Ângela como meu mundo. Ali não saía muito da quebrada, sempre estava ali presente e tal. E crescendo, né, ali na adolescência, eu sempre utilizo essa palavra, mas eu sempre falo que é uma palavra pesada, mas não tem como falar, né, utilizar outra palavra, que é o ódio. Eu comecei a ter ódio pela minha quebrada, porque para mim eu estava longe das coisas, né? E eu não entendia que na verdade era um contexto social ali, que era uma questão política, né, para eu estar na chamada borda ali da sociedade. Então comecei a ter esse ódio, principalmente quando eu comecei a trabalhar, né, com 16 anos de idade e tal. E aí na universidade e também através do Você Repórter da Periferia, né, dos parceiros do Desenrola e Não Me Enrola, não tem como não falar deles, eu comecei essa mudança de chave, né? Eu fiz a formação ali de jornalismo com eles, também sou formado em jornalismo, e aí eu comecei a ter orgulho da periferia em que eu moro. E aí, inclusive, meu TCC foi sobre isso, né? No meu TCC, eu entendo que eu sou uma pessoa periferiana. E aí eu explico, né? Periferiana, é aquela pessoa que ela mora na periferia e ela tem orgulho de pertencer a esse espaço. É claro que não é todo mundo que tem esse orgulho de pertencer à periferia, e tá tudo bem também, mas eu acho que o Manda Notícia, o Comunicação de Quebrada e o Da Ponte Pra Cá, tem esse objetivo, né, de trazer essa autoestima para as pessoas que estão na periferia e de, onde elas chegarem, independentemente da periferia ou não, elas bater no peito e falar, eu sou de tal quebrada, sou lá da Zona Sul. Então, eu começo a me entender como um periferiano, né? E aí, entendendo esse prefixo ano também, tem a ver com nacionalidade, né? Boliviano, haitiano, jamaicano. Então, eu entendo que o periferiano é essa pessoa que está nesse local e tem orgulho de pertencer à periferia. E aí, desde então, eu não parei mais, né? Trabalho com jornalismo periférico também. Estou atualmente no Comunicação de Quebrada, né? Representando a Zona Sul, mas eu faço em parceria com o meu mano Gustavo, lá de São Mateus, Zona Leste. A gente se conectou desde 2021 também, no podcast dele e tal, que antes era em vídeo e agora estamos em áudio novamente. Mas é isso, mano. Muito prazer estar aqui no Sesc e é uma honra estar do lado aqui do meu mano também, Robson, da Ponte Pra Cá. E você, Robson, como que você chega na Zona Sul e se conecta culturalmente com esse território? Gente, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Robson Novaes, sou um homem preto, usando o boné com a descrição da Ponte Pra Cá e com uma camiseta branca. Bom, o Da Ponte Pra Cá podcast, ele nasce também na pandemia, no boom da pandemia, em 2021. E o que eu sempre notei, né? Que as pessoas costumavam dizer que da ponte pra cá nada presta, né? Então, eu cresci ouvindo isso, né? Isso muito me incomodava, porque eu via que tinha muito talento e muitas pessoas que não eram tão vistas, não tinham tão engajamento, enfim, com esse fenômeno todo da internet. E eu senti a necessidade de expor essas pessoas. E ainda mais na pandemia, quando muitas pessoas ficaram sem poder vender os seus produtos presencialmente e tinham que divulgar na internet, delivery e tal, essas paradas, já me incomodava e eu ficava pensando assim, como eu faço para ajudar essas pessoas? E aí um dia um amigo meu, chamado Flávio, que mora no Japão, e aí ele lá conversando comigo no dia do meu aniversário e tal, enfim, resumindo, ele fala assim, por que você não abre um podcast? Eu falo assim, pô, mas é muito caro, mas caro quanto? Caro quanto? Eu falei, não, mas é muito caro, muito caro. Aí ele falou, o que precisa? Eu falei assim, todo podcast tem uma cortina e tem uma TV. Aí ele falou, beleza, então eu vou mandar uma cortina e um suporte de TV e aqueles braços articulados, né?
E ele mandou, eu falei, tá, e agora o que eu faço? E aí, eu fiquei pensando no que fazer, aí eu fui até um amigo meu chamado Max. Falei, Max, você tem um estúdio, eu poderia estar matando, roubando, mas eu estou aqui pedindo para você, humildemente. Se der certo para você, se der certo para mim, vai dar certo para você. Vamos fazer um podcast? O Max falou, vamos. E aí é onde eu chego bem no centro do Capão mesmo, porque até então eu moro no Parque Independência. Considerado Capão Redondo também. Mas o Max, ele está no centro do Capão Redondo, ali onde tudo acontece, né? Do lado do escadão. Assim, toda quebrada tem que ter um escadão. Então o estúdio era do lado de um escadão mesmo. E aí a gente chega e começa os primeiros episódios da Ponte Pra Cá, gravado também, no mesmo formato que vocês fazem gravado e tal, com câmera fotográfica também. Tinha que parar também. Que doideira, gente. E aí a gente começa com esse intuito de divulgar as pessoas, né? E fazer com que elas divulguem também o seu produto, não divulgar somente elas, mas divulgar os seus produtos. E aí o meu primeiro convidado, porque eu tinha uma lista de pessoas que não poderiam dizer não para mim. Boa. A gente tem Eu falei, ó, quando eu começar uma parada, eu vou chamar vocês não podem dizer não para mim. E o primeiro da lista justamente era o Cocão. Ô, Cocão. Começou bem, hein? Fato de ser da família, eu falei, você não vai poder dizer não pra mim. Cocão é seu cunhado, né? Meu cunhado. E aí eu falei assim, e também eu vou me sentir mais em casa. E aí o primeiro episódio rola super bem, as pessoas vão lá e elas têm uma boa impressão do estúdio. E elas mesmas começaram a indicar outras pessoas. Isso foi muito importante pro nosso começo, né? E também o nome também, assim, não vou mentir que a gente acertou no nome, o nome chamou bastante atenção. Então, quando a gente ocupa ali, né, o lugar Capão Redondo mesmo, original, do lado de uma quebrada, é legal que tem alguns convidados que vêm de longe e a primeira impressão não é boa. Porque quando eles chegam, tem cara empinando, é racha, é som, enfim, no talo. Aí os caras perguntam assim, mas tá, aqui não é perigoso não? Eu falo assim, não, fica tranquilo. Tudo nosso. Tudo nosso. Então, o Da Ponte Pra Cá nasce nessa necessidade de dar voz e visibilidade a esses artistas e principalmente aos empreendedores da comunidade. É isso, que legal. Eu fui convidada, Bia, em 2021? Eu assisti. 2021. 2021, né, Miller? Primeira vez que eu participo. Na verdade, acho que foi a única. A cobrança vez que ao me vivo, convidaram hein? para participar de um podcast. Ninguém Inclusive, pergunta eu já como vou tá, mas- estender o convite Aê! pra Bia estar participando com a gente lá ao vivo também. Claro que eu irei, amiga. E foi muito legal, porque a gente já fazia podcast, mas eu fazia dentro do meu guarda-roupa, tá, gente? Eu fiz um clássico. esquema lá e aí eu gravava num cantinho lá que ficava entre o guarda-roupa e a minha cama pra eu ter um áudio bom, né? E aí, a gente estava saindo da pandemia, né? Eu lembro que a gente foi bem no começo, aí eu falei, Miller, vamos comigo. Aí a gente foi e tal, foi super legal. Foi muito, muito importante também para mim, para ver também entender como é que era o estúdio, porque eu nunca tinha feito, né? Eu também caí no podcast, tipo, tropecei e caí, virei uma podcaster. Tipo, não sabia nada, Por necessidade também, né? então, e foi bem legal, foi bem bacana, assim, essa experiência. Sim. A gente se inspira muito, né, no podcast de vocês. O Manda Notícias também é recente, foi criado em 2020, com a necessidade de combate às fake news durante a pandemia. E acho que a pauta podcast, ela se encaixa muito bem falando da proximidade que a gente precisou de falar de longe, estando num período de pandemia, né? Sim. O podcast em si, ele surge em 2004, né, Gi? Não me lembro. Eu fiz uma breve pesquisa, mas... Eu dei o que essa eu aula lembro- aí, alguém lembra? O que eu lembro é isso, surgiu em 2004 ali, mas era uma coisa muito internacional, veio para o Brasil alguns anos depois e se popularizou muito durante a pandemia. Sim. Porque é isso, a gente precisava dessa proximidade e o podcast ele traz isso, né? E você pode escolher ali os conteúdos, enfim. Como que rola para vocês essa proximidade com os ouvintes? Como que foi isso? Como que vocês se aproximaram dessa profissão tão recente? Vocês pensavam já antigamente, antes de trabalhar com podcast, em trabalhar com a voz de vocês, em usar a voz de vocês para se comunicar?
Porque o Lucas é formado em jornalismo. Sim, sim. Jornalismo a gente pensa mais na escrita ou talvez na reportagem. Mas trabalhar somente com a voz e num formato diferente, assim, parecido com rádio, mas muito diferente, às vezes é... Então, como que vocês pensam em... Já tinham imaginado trabalhar com a voz de vocês dentro da Quebrada? Então, mano, como eu falei, né, muito por necessidade. Eu acho que os podcasts aqui, eles se conectam nesse lugar também, né, de ser de Quebrada e por surgir uma necessidade. Eu sou formado em jornalismo, então eu tive aula ali de rádio. Eu não tive, depois que a grade mudou na faculdade que eu fiz. Ai, mudou? Mas mudou para tipo aula de podcast. Mudou. Agora é isso. Olha. Né, mais uns termos que conversam mais, né, com a juventude e tal, mas na minha época era rádio e tal. E aí eu tive rádio, tive televisão. E, né, é isso, jornalismo, eu entrei no jornalismo porque eu gostava muito de escrever. Então, falar ou a televisão, para mim, era a última coisa que eu pensava. Só que a sala toda era assim. Então, nas matérias ali de rádio, que tinha que apresentar, todo mundo, né, ia para produção, para roteiro, edição, e aí acabava que sobrava ali para alguém, né, a apresentação, e eu falava, não, beleza, eu nunca tive muita dificuldade, assim, né, eu sempre gostei de me expressar. O teatro que eu fiz também lá na Quebrada, no cursinho que tinha lá, né, curso comunitário, fazia teatro, me ajudou também. Então eu experimentava ali na faculdade, mas eu nunca achei que eu iria apresentar um podcast, assim. Para mim, nunca foi algo que eu vislumbrei. Tanto, né, que, como eu falei, o Comunicação de Quebrada, eu fui convidado a ser apresentador também, que para mim inclusive é uma grande honra e tal. Mas eu me conectei com Comunicação de Quebrada desde o início, em 2021, quando eles surgiram, né? O Gustavo, lá da Zona Leste de São Mateus, ele é formado em rádio e TV também, e aí a mesma coisa, ele viu essa necessidade. O nosso podcast, o foco é a juventude periférica, né? A gente traz convidados para falar sobre o audiovisual, a produção audiovisual na periferia, mas o nosso foco é a juventude. Então ele viu essa necessidade e tal, e aí eu fui um dos convidados para falar sobre o jornalismo periférico, e desde então a gente se conectou, porque eu acho que a Quebrada tem muito disso, né? Sim. Quando a gente acha alguma coisa nova, assim, você fala, mano, que louco, eu vou literalmente vestir a camisa, vou compartilhar, vou curtir tudo. Então eu fui essa pessoa. Eu virei fã do Comunicação de Quebrada, e a gente, né, começou ali a fazer alguns trabalhos juntos, e é isso, e foi crescendo, que bom que foi crescendo, né? E aí ele viu a necessidade, ele fazia em áudio só também, lá na casa dele, dentro do guarda-roupa dele. E aí, nessa temporada, né, a gente, né, fez a correria ali, conseguimos um aporte financeiro para fazer um videocast. E aí ele falou, bom, vou chamar o Luiz para ser apresentador. Então, né, a gente divide ali a bancada do Comunicação de Quebrada, mas eu, principalmente assim, falando, né, nunca imaginei que eu seria um apresentador de podcast, mas claro que para mim é uma honra, é muito gratificante estar aqui no Sesc e tal, podendo conversar com a Quebrada. E é isso, né? Eu acho que eu sou um instrumento, assim, né? Parece um bagulho meio bíblico, meio de igreja, mas é isso, eu sou um instrumento da comunicação periférica, né? Então, se eu estou sendo utilizado, se minha voz pode servir para a Quebrada, então assim eu vou fazer. Então, quando eu fui no Da Ponte Pra Cá, o Robson me falou... Ele já era um cara da comunicação que se metia com as coisas de internet, do YouTube, né? Então, acho que você já estava um pouco nesse mundo de produzir conteúdo digital e tal. Queria que você contasse isso também. Antes de ser o podcaster da Ponte Pra Cá. Eu sempre trabalhei no audiovisual, né? Sempre operei câmera, enfim. E quando vem a pandemia, que daí a gente ficou sem trabalho, tinha as lives e tal, tinha muita live musical e eu não queria estar, porque, na verdade, era quase uma balada clandestina, essas lives, algumas que tinham aí, né? E aí eu não queria, eu optei por ficar em casa, né? E eu comecei a estudar o YouTube. Então, comecei a estudar muito YouTube, entendendo como é que funcionava a plataforma. E aí eu falei assim, bom, já que eu assisto muito filme e muita série, por que não comentar sobre? E aí eu abro um canal para mim comentar sobre filmes e séries, né? E aí eu começo do meu jeito e tal, não achando que estava tão legal, mas enfim. Mas você se gravava? Eu me gravava. Tá. Me gravava. E aí a cada análise eu botava um defeito, né? Enfim, a gente que edita e grava, é um dia inteiro para poder ficar perfeito. E aí eu começo gravando filmes e séries. Com 10 vídeos que eu gravei, eu dou uma pausa
E eu vejo que ali não era eu. Aqui tem um pouco de cada cara que eu assisto. Eu tava meio que perdido, sabe? Quem sou eu? Eu vou lá, leio um livro chamado O Poder da Presença. E aí esse livro me muda. E eu gravo um próximo vídeo. E aí esse vídeo é mó barato que ele não tem tanta visualização, mas quando eu solto ele, o feedback é instantâneo. Muita gente, caraca, que louco, não sei o quê, eu quero gravar com você, você é fera, não sei o quê. Eu falei assim, opa, tem algo aí. Eu acho que dá para continuar. E aí eu continuo gravando, gravei, sei lá, cerca de mais de 20 vídeos. Eu dou uma pausa, e aí, para mim, fazer o podcast já não foi tão difícil. Foi mais difícil quando eu saio do gravado pro ao vivo. Porque já não dava para eu errar. Às vezes eu... muita gafe. Eu cometia muita gafe. Então, tipo assim, algumas gafes era... Eu tô aqui com... Sumiu o nome da Nossa. Gente, eu não tô sozinha! Gente, você que conhece bom, a pessoa tá há vendo, anos, Miller? você é amigo da pessoa e... Gente, isso acontece Tela branca. Mano, eu erro meu próprio nome, gente. Vocês não estão ligados. Às Eu vezes erro a gente meu tem nome. que gravar diversas vezes. Que ela... Aí, fulano, ciclano, não sei o quê. Ai, não esqueci. Aí, vai, Miller, vai de novo. Ai, gente, que bom. Acontece. Mas acontece demais, assim, é uma loucura. Teve um professor meu que ele contou uma história parecida, né? Ele falou, gente, quando vocês forem gravar qualquer apresentação, qualquer entrevista com uma pessoa, levem um papel com o nome dela, porque você vai esquecer. Você vai esquecer. Pode ser o William Bonner na sua frente, você vai esquecer. Aí ele contou uma história, né? Contou um exemplo de um cara que foi entrevistar o Gilberto Gil e apresentou ele, que é cantor, não sei o que lá, deu um branco no cara. Aí no final ele fala, ele que dispensa apresentações, né, gente? Entra aí. Aí o cara, tá, não sei o que. Era simplesmente esquecer o nome do Gilberto Gil. Então acontece demais. Ô, Robinho, mas acho que a gente cortou ele na emoção. É Continua verdade. aí. E os desafios? Desculpa. Aí a gafe que a gente ia cometendo ao vivo. Tá vendo? É isso. Então então assim, deu tela branca total. E aí, só que aí eu salvava na edição. Ia lá e editava. Quando eu passo pro ao vivo, Não tem essa. aí não tem essa. Então eu optei sempre para começar com humor. Porque daí, mesmo se eu esquecer, eu já joguei uma piadinha ali, tá tudo certo. Já tá em casa. Aí eu lembro, aí no meio da resenha, eu lembro, né? Então, para mim, acho que foi isso. E depois também eu vim fazer um pouco mais estudei oratória, enfim. E aí fui me aperfeiçoando um pouco mais. Mas não tive muita dificuldade, não, de entrar para produzir conteúdo, não, graças a Deus. Ai, Que que bom. bom, amigo. Que bom. Tem alguma coisa, alguma curiosidade aí? Vocês gravam em estúdio? Sim. Como é que a gente... o famoso... no começo, né? Era o famoso gravado ao vivo, justamente... esse nervosismo, né? Assim, por mais que somos pessoas que a gente fala, pô, estudei, né, comunicação e tal, mas independentemente, somos ser humanos, somos falhos. E aí a gente falou, não, vamos fazer o primeiro episódio gravado justamente para isso, né? Então o primeiro e o segundo dessa temporada, no caso, são gravados. Mas a gente viu que quando era gravado, a gente ficava muito robotizado, assim, sabe? Pô, porque a gente, né, tentava seguir um roteiro e tal, e aí até, sei lá, as falas a gente encurtava, porque, né, a gente ficava com medo, né, de passar o tempo e tal, então a gente percebeu isso. A gente falou, olha, vamos tentar, vamos apostar na nossa comunicação oral aqui, vamos trocar ideia de quebradinha mesmo, como a gente sabe, vamos fazer ao vivo? E aí, desde então, a gente tá no ao vivo e tal, toda quinta-feira. Mas, claro, assim, tem essa questão de você gaguejar, e aí de você, né, travar, e uma palavra que não sai, né? Tem aquela palavra que você quer falar ela não sai, e aí você, né, faz a brincadeirinha, assim, desculpa aí, galera, acontece e tal, volta, e aí continua. Mas é super saudável isso também, né? Entender, eu acho que o ao vivo é gostoso por isso. Você erra e tal, e tá tudo bem. Eu acho que o podcast, inclusive, essa comunicação de quebrada que a gente faz, mostrou que dá para se fazer um novo tipo de comunicação, né? E eu acho que até a televisão, né, a mídia de massa, tá pegando um pouco disso da gente. De falar, pô, não precisa ser tudo engessado, dá pra falar de um jeito diferente, dá pra utilizar roupa diferente também, dá pra vir aqui de bug naipe, dá pra vir aqui de corre e tal, não tem problema nenhum.
Dá pra fazer uma exploração real. Dá mesmo. Você falou da televisão, né? Só um comentário rápido. O podcast, ele dá muito essa proximidade com o ouvinte. Que às vezes muitos meios de comunicação, né? A leitura, tudo bem, é muito íntimo. Só que o podcast, você entra real no mundo ali, que parece que você está trocando ideia com uma pessoa que está atrás do seu fone de ouvido, atrás da tela. É muito legal essa proximidade com o ouvinte. Nossa, eu queria falar várias coisas. Fica assim, gente, minha cabeça fica assim. Primeiro eu queria falar desse negócio do roteiro. Lembra, Bia, quando a gente começou? Lembro. Porque assim, né, a Bia entra na quinta temporada no Manda Notícias. Ao longo dessas temporadas, a gente foi testando várias coisas, né, Miller? Então, a gente fez reportagens, a gente fazia notícia curta primeiro, depois a gente fez reportagem de profundidade, depois a gente começou a falar de cultura ali, uma entrevista ping-pong. Então, a gente fez vários formatos antes da gente chegar no videocast. E quando a gente começou, eu falei pra Bia, o roteiro é assim. A Bia começou antes até, né? Você chegou a fazer o roteiro da temporada 4, né? É que, só para explicar pra plateia e também para os ouvintes, existem 2 tipos de podcast. Existe o podcast roteirizado, que é o podcast narrativo, e o podcast de entrevista. A gente mudou de formato também, né? Isso. A gente fazia aquele roteirinho narrativo, história contada. Porque é isso, né? Aí eu fui estudando, né? E falei, não, a gente precisa roteirizar, porque ficava mais fácil também. Como a gente fazia à distância, eu roteirizava, o Miller ia lá, editava os trechinhos, facilitava. Quando a gente começou a fazer a entrevista, a gente também tentou roteirizar, né, Bia? Tentou. Deu muito errado. Deu muito errado. Primeiro porque eu não fazia nada do que a Bia tinha combinado. A Bia ia lá, estudava o entrevistado, escrevia tudo, eu chegava lá e falava do meu jeito. A Gisele era melhor no freestyle, entendeu? Eu não conseguia, gente, seguir o roteiro. Eu não consigo seguir. No meu guarda-roupa, eu conseguia, entendeu? Porque eu tava ali gravando, beleza. Dentro do meu guarda-roupa, diferente. O roteiro funcionava. Um lugar nada... Muito confortável um guarda-roupa. Mas com uma pessoa, não tem como você roteirizar uma conversa, né? Então, é o que o Lucas estava comentando também, sobre essa... A gente é feito de troca de ideia, e a ideia mesmo do Manda Notícias, de comunicação de quebrado da ponte pra cá, é trazer essa troca de ideia gostosa, essa resenha, e também com muito conhecimento, para dentro de um podcast. Entendeu? Para as pessoas terem essa... E agora, sim, é isso, né? A Bia é a aluna CDF e eu sou a que fica no fundão. Então, a Bia, ela estuda um entrevistado, ela conhece, ela sabe. Eu venho aqui, às vezes eu nem conheço a pessoa. Vou contar uma história. Posso contar? Pode contar, Miller. Um dia, né? Aí, vou entrevistar o fulano. Eu não vou falar o nome, né? Então, aí, beleza. Falar. Aí eu passei na padaria para comprar pão de queijo, que eu levava pão de queijo pro estúdio, né? Beleza. Bom. Passei na padaria para comprar o pão de queijo, entrei na padaria, tinha um negão lindo, gato. Lembrei dessa história. Eu olhei o negão e falei, gente, que gato, né? Caraca! Fiquei assim, nem olhou para mim, né? Nossa, fiquei com o negão na cabeça. Beleza, cheguei no estúdio, coloquei toca a campainha, eu vou lá atender. Quando eu abro, era o negão da hora. No caso, eu nem sabia a cara do meu entrevistado. Pra vocês verem como eu sou aluna do fundão. Sim. Mas é que a gente estava né, Bia? A gente estava entrevistando muita gente nessa época, porque porque planejamento eu sou boa, né? E aí eu falei, vamos gravar pra gente ter um respiro. Então, tanto é que esse mês a gente não precisa gravar, porque a gente tem episódio até... Tem isso também. Então, o podcast não é só ir lá, sentar e gravar. Tem todo um pensamento pra que a gente tenha conteúdo toda semana e tal. Mas é isso. Hoje em dia a gente faz... É isso. Eu não estudo. O que eu faço, né? Como eu sou um pouco mais experiente de vida... E aí, quando vem um entrevistado que eu conheço, eu tento puxar na memória o que eu sei daquele entrevistado que ele não sabe, ou não vai lembrar, né, Bia? E aí acontece isso. Às vezes eu tô lá, você lembra aquele dia? Aí o cara olha pra mim. Não. Mano, como você não lembra? Aí fica bem... Quer dizer, eu não estudei o cara, mas eu puxei na minha memória o que tinha de legal. E eu acho que isso dá um outro ar, né? Fica descontraído, que é aquilo que você estava falando, não fica preso, assim. A gente deixa descontraído, e aí é isso. Errar nome é normal, né? Eu tentei também no início roteirizar, mas... Não dá, né? Não dá, eu me perdia. E aí eu entendi também que às vezes o convidado, por exemplo, quando você tem algumas pautas, e você vai falar daquelas perguntas e tal, tem algo relacionado, por exemplo, ao passado. E às vezes o cara não está na vibe de falar do passado dele, está na vibe de falar sobre o que está acontecendo. É isso. Ou ele está na vibe de falar do que ele ainda vai lançar, do que ele vai fazer. E aí o convidado ele fica à vontade. Sim. É isso. Às vezes ele passa pelo passado dele, às vezes
tem algumas coisas que ele não quer falar ali ao vivo. Alguns chegam falando, inclusive isso, né? Pô, tal coisa eu não quero falar. Exatamente. Não toca nesse assunto. Então aí eu prefiro deixar ele ir pro campo aonde ele quer navegar ali, onde ele quer trocar ideia. Quer falar sobre as coisas de agora, quer contar da história das coisas que aconteceu, enfim. Então eu fico mais à vontade, né? Mas esse lance de você estudar a pessoa, eu cometi mal gafe, né? Fui gravar um conteúdo freestyle e tal. E aí eu cheguei no Salgadinho. Eita! Somente. Aí eu falei assim, e aí, Salgado, tem que como estudar, é que tá? né, amigo? Tá na casa... eu falei assim, já tá no volume 3. Ele falou assim, não, tá no volume 5. Putz. E eu Errou deixei. por 2, pô. Não, e eu botei lá, isso aí virou meme. Botei. Mas é isso, eu tinha muito esse problema também. Eu sou muito fã de podcast, tem um bom tempo já. Ela é da nova geração, né? Antes Acho que um pouco do Lucas também. Sim, Não. sim, essa nova geração, o consumo Também sou nova geração. gente. A Gisele também é nova geração, também. pô. Antes de trabalhar no Manda Notícias, eu já consumia muito podcast. E aí, quando a Gi me chamou e tal, eu falei, vou pegar referências. Referências que eu admirava e tal. CDF, tá vendo? Sim. Aí peguei referência, só que as referências que eu peguei faziam esse roteiro de introdução, para introduzir o assunto, convidado e tudo mais. Só que é isso que eu fui notando, exatamente isso. Cada gravação tem um astral. Cada entrevistado é um astral, cada entrevistado é um papo. E é ele que vai decidir o rumo da conversa, não é o roteiro, gente. Tipo, a gente pode até fazer um roteiro ali de começo e tal, mas é difícil falar de tema, é difícil falar de para onde essa conversa vai fluir. Porque flui muito mais e fica muito mais gostoso gravar quando a pessoa fica à vontade para falar do que ela quiser. E só que é isso, você precisa ser muito criativo para também ter sempre pergunta com carta na manga, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Vai, podcast, vai. E quando a entrevista não rende, por exemplo? Nossa! Existe casos que isso é muito engraçado. O convidado chega e aí ele fala assim, posso fazer tal coisa? Pode tomar um negócio, pode fumar um negócio? Pode. Você volta. Volta em Nárnia. Volta, tipo, em Marte. Se aconteceu. E aí você tenta, e aí você tá falando sobre algo, e a pessoa tá falando do além-vida. E aí do nada volta pra realidade. Do nada começa a chorar, e aí Já aconteceu. Aconteceu com vocês de, tipo, por exemplo, fazer uma pergunta. Como que é tal coisa? A pessoa, é legal. Aí você achou que você ia ter o tempo da pessoa responder pra você pensar em outra pergunta. É legal, aí você fica, é legal? Então é legal, né, Gisele? Ainda bem que tem a Gi que a gente começa a conversar, né? Sim, sim. Mas, nossa, gente, sim, acontece demais. Gente, eu meto um textão. Do nada, né? Do nada eu começo a falar de alguma coisa. Mas a questão de ser dupla é bom por isso, bom né? por isso. Porque Uma meu salva a parceiro- outra. Robson faz sozinho, né? Eu sozinho. Fica a dica aí. mano. Porque é justamente isso, pô. O convidado, a convidada tá falando um bagulho, aí você sabe, a próxima a perguntar sou eu. Aí você, né, já fica com a pergunta. Então, Eles têm tempo, eles dividem, tá vendo? sim. Ai, a gente não. Voltando um Uma pouquinho sobre o atropela a roteiro, outra. a gente tem o roteiro, tipo, com um tema, assim, tal coisa, né, com as informações. O convidado já fez tal, sabe, só um nominho pra gente conseguir falar, mas é isso. Aí eu sei, uma hora eu falo, outra hora o Gustavo fala, justamente pra não dar esse choque, esse branco pra gente ficar, porque é ao vivo, a gente, Perfeito. né, ficar todo mundo olhando um pra cara do outro, assim. Mas acho que eu e a Bia, a gente não sei. A gente flui, não dá. né? O nosso problema é justamente a gente não dá branco, eu e a Gisele. A gente sempre quer falar. Sim. A gente Ah, sempre E aí quer eu e falar. ela, não, aí fica assim, vai você. Não, pode ir. Aí vai você. Aí Gente, tem mas essa esse questão. negócio é assim, né? A gente já entrevistou mais de 70 artistas. Só nessa temporada. Caramba. 70 artistas. Então o cara, né? Vai lá fumar um negocinho e volta. E aí tem o tempo dele. E aí... Assim, até que tá dando certo, né? Isso, a gente mexe o textão do nada, eu e a Bia Sim. começa a falar da vida, a gente dá uma embromada aí. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Acontece do entrevistado não simplesmente esquecer que ele tem uma gravação e não ir? Já aconteceu por exemplo, uma coisa que já aconteceu é o produtor do artista
ficar negociando ali, falando, e o artista nem saber que era um podcast no mesmo dia. Já aconteceu isso comigo, já. Né? Então, já aconteceu. E também já aconteceu de um determinado também artista chegar atrasado porque ele confundiu a data. Já aconteceu, já. Sabe o que acontece? Porque a gente entrevista 2, né? Então, são 2. E aí, eles têm alguma conexão. Às vezes, eles não se conhecem, mas, de alguma maneira, a gente conecta a história dos 2. E aí, um simplesmente não vai. Sim. Mano, desespero. Liga pra fulano, liga pra ciclano, pega não sei o quê. Meu, é tipo uma mobilização geral, todo mundo ligando. Todo mundo com o telefone na... Vamos ligar pra... Aí, tipo, se não dá mesmo, a gente desmarca. Mas a gente tenta, no último, conectar outras pessoas na hora ali. Tem gente... Teve uma, né, Miller, que o Miller ligou, tava dormindo, levantou e veio, foi gravar com a gente. Foi isso, não foi? foi? Perto, né? Só me manda o Uber. Mandou o Uber, pegou ela, foi lá e salvou nós, entendeu? A nossa questão é porque o estúdio não é da gente, né? A gente aluga um horário e tal. Então é isso. E a gente não tem, né, o money pra ficar desperdiçando ou pra remarcar e tal. Então, né, o que aconteceu com a gente nessa temporada foi do convidado, sei lá, um dia antes falar, ó, não consigo e tal. E a gente entende, tá tudo bem também. Mas é aquilo, a gente não pode desperdiçar, né? A gente não conseguiu conectar. E aí também a gente gosta de trazer pessoas. Mas aí eu e o Gustavo falando, não, vamos fazer a gente, algumas pessoas, claro, assistem pelo entrevistado e tal, mas algumas pessoas acompanham a gente pela nossa caminhada, né? São parceiras e tal, que falam, pô, eu gosto de ver vocês falando e tal. E daí a gente fala, vamos fazer só a gente e tal. E foi muito legal esse episódio, justamente porque a gente falou besteira, né? Assim, a gente trouxe as nossas vivências, a gente colocou, inclusive, o nome de fofoca. Fizeram vocês 2. Exato, o nome de, sei lá, fofocas universitárias. Fofocas universitárias, né? Porque é isso, nosso podcast é pra juventude, então... E foi gostoso também, sabe? Legal. Mas é isso, a gente também teve que fazer esse jogo de cadeiras. Espero que não aconteça novamente, né? É difícil. Mas, enfim, tem que fazer esses... Artistas, quando a Bia mandar mensagem pra vocês, é que a gente pensou muito no seu nome. Não faz isso com a gente. Ou faz igual os entrevistados do Luiz Lucas. Avisa antes, olha, não vai dar pra eu colar. Não faz, né, Bia? Porque dá um trabalho que vocês não estão ligados. Porque são 2, né, gente? Se um não vai, a gente não consegue gravar o podcast. Sim. Só se a gente mandar ele embora e fazer nós 2. Pode ser também? Vamos mandar embora. Mas eu tinha uma pergunta pra fazer. Vou ter que fazer. Lembrei, estava pensando nela desde ontem, lembrei minha família tá ali, e eu lembrei por conta deles, e que é muito difícil explicar para a família que você trabalha com podcast. Muita gente não conhece, porque é recente, é novo. Aí todo mundo, mas o que você faz? Entrevista, tem lá um programa e tal. Não, mas como que é rádio? Eu falo, é rádio. É rádio. É isso, é rádio. Então, como que é pra vocês? Como é que vocês explicaram pra família de vocês que é um podcast? O que é um podcast? Eu não tive que explicar nada, na verdade. Simplesmente a minha mãe começou a assistir lá, mas nunca tive que explicar, assim. Quando as pessoas perguntam, eu falo que trabalho com audiovisual e tenho um podcast, tá tudo certo. Beleza. É mais fácil. É tranquilo. Mais fácil. Explicar pra minha galera ali é mais fácil, né? Porque é isso, eu tenho a galera da minha geração ali, todo mundo conhece, né? Bebe muito da fonte do audiovisual também, então entende o podcast. Mas pra minha família, a minha mãe, ela acredita muito nas coisas que eu faço, sabe? Assim, minha mãe desde sempre, ela acredita e tal, ela confia, né, na comunicação. Então eu falo, mãe, agora eu tô fazendo isso. Agora eu tô fazendo isso. Mas ela assiste ela assistir no YouTube é mais fácil para ela e tal, né? Ela não tem plataformas de áudio e tal, mas ela sempre acompanha e tal, tá lá no YouTube. E aí é isso, né? A gente também acha que a nossa geração, né? Que os nossos pais ali, às vezes tá moscando, mas não tá. Porque, inclusive, né, tava lá gravando, né, beleza. Aí eu vejo lá no YouTube, minha mãe mandando mensagem. A mãe te ama muito. Aí eu falei, desde quando, né, tipo, comentário no bate-papo. Eu falei, caramba. E aí a mãe do Gustavo assiste, acompanha também e tal. A minha mãe, inclusive, né, ela já tá prestes a completar 70 anos, assim, né, então ela é um pouco mais velha. Mas aí fica rinha de mãe ali, sabe? A mãe dele comenta, a minha mãe comenta, assim, sabe? É ótimo. Então é muito gostoso. Mas é isso, minha família sempre acredita, independentemente do que eu vou fazer. Fala, não, vai lá, filho, documentário, vai lá, filho, boa sorte e tal. É isso. Mas o rádio também ajuda, né? Explicar que é rádio. Cresci também numa geração ali, rádio torando o dia inteiro e tal. Inclusive, esses dias eu comprei um radinho
meio antigo, assim, pra minha mãe, vintage. Ela falou, olha, filho, compra um rádio pra eu escutar, um rádio AM, FM, aí eu compro. Ela, não, mas eu quero um antigo, um modelo antigo, né, porque tem essa questão, né, de afeto e tal. Então ela bota lá pra torar o rádio AM, FM também o dia inteiro. Que legal. E de noite ela conecta nos podcasts. Legal, que legal. Minha mãe também assiste. E aí, às vezes, ela fala, você cortou aquela entrevistada. Vocês acreditam? Mas ela manda coraçãozinho, né? E aí ela fala, mas aquela menina falou muito palavrão, né? Ali a minha mãe Não tá é? ali na plateia, ela fica, Minha mãe filha, fala. mas não fala desse jeito, você é uma jornalista, você tem que falar, né? Eu, mãe, mas não é dessa forma. Não, tudo bem, Então tem então. os Aí, episódios coração. proibidões, né? Ontem minha mãe perguntou assim, Luiz Celestino, que eu tava falando do show, né, que vai ter hoje aqui, mas o Luiz Celestino já participou do Manda Notícias? Aí eu já, mãe, o episódio foi passado. Ela, eu tô atrasada, então. Então ela acompanha. É muito legal. Não, mas tem os isso, episódios proibidões, né? Tem um episódio também que, vixe, o lado da gente que é tenso, assim, é só besteira do começo ao fim. Mas é gostoso também. É gostoso. legal, legal. Eu queria fazer uma pergunta sobre como é para vocês serem reconhecidos, vocês já tiveram essa experiência, né? Porque eu e a Bia, principalmente quando a gente vai no sarau, né, Bia? Quando a gente vai no sarau da praça, nossa, gente, as pessoas vêm falar com a gente se sente a celebridade do Capão. Eu nunca acredito, eu falo, me conhece? Não. Tá falando que Hoje eu a tô gente errada. tava lá no camarim, né? Aí ele, oi, me deu um beijo. Não conhecia ele. Você não me conhece, mas eu te conheço. Eu, nossa, né, Bia? Eu também te conheço. Tipo, e é muito legal, porque a pessoa vem, te abraça, fala com você como se já te conhecesse. É muito E eu muito falo, gostoso. gente, mas é muito da hora. Como é que é pra vocês isso? Acontece? Acontece. Ainda mais, assim, como eu trabalho também à noite, assim, no audiovisual, e então eu trombo alguém, a pessoa fala, fulano, te conheço, pô, tô seguindo você lá, eu vejo lá, tá no episódio tal. Eu falo, caramba, você aceitou até o número do episódio. Sim! Então é mó barato, pra mim, eu fico feliz, assim, sabe? Fico feliz. Ao mesmo tempo me dá um pouquinho de medo também. Não dá? Dá. Porque eu falo, caralho, desculpa. Eu falo, caramba, as pessoas estão assistindo mesmo. Sim. Gente, como assim? Essa ideia, não, da gente na quebrada, a gente não se entende como celebridade, né? Exatamente. Então a gente se entende como amizade ali, pô, colega e tal. Inclusive o Gustavo, eu antes de ser, né, comunicador do podcast, eu tenho meu trabalho como jornalista periférico e tal, já atuei em alguns lugares, já atuei na Mural, já atuei no Desenrola e Não Me Enrola e tal. E a gente tá sempre buscando essas atuações. E eu conheci o Gustavo assim. Uma vez a gente foi no show lá do Rincon, lá no Itaquera, e aí o Gustavo me viu, ele falou, esse é o Gustavo do meu parceiro do podcast. Ele, esse é o Luiz Lucas e tal, né? E ele contando pra mim depois. Aí ele falou, pô, eu não falei com você porque você estava na sua banca ali, eu achei que você era uma metidão e tal. E aí ele falou, mas aí depois a gente se conectou. E isso acontece, né? A pessoa fala, pô, acompanha o seu trabalho. Sim. Fala, pô, que gratidão, mano. E aí você vira amigo da pessoa, não tem como. Você falar, acompanha lá, comenta lá e tal. Isso é muito gostoso, né? É muito louco, né? Não, Como eu pra queimo a gente minha língua sempre, né? Mas eu tô numa idade que eu posso queimar a língua, tô nem aí. Eu sempre falo, né? Jornalista não é artista, gente. Se coloca. Você precisa conhecer as pessoas, mas você não precisa ser celebridade. E hoje, como eu tô, toda celebridade. Sim, claro. Me sentindo. Eu não consigo. Mas Que é bom isso. também, é bom pra autoestima, né? Mas eu acho que é Autoestima isso, da é quebradinha. mudar esse olhar também. Porque por que não, entendeu? Sim. Por que não? O Manda Notícias, a gente fechou, a gente bateu agora 2.000 seguidores, mas a nossa página tem mais de 30 mil Muito foda. visualizações, né, Bia? E o mais Um alcance gostoso é ser gigante. reconhecido pelo seu trampo. Exatamente. Pô, que perfeito, assim. Exatamente. E as pessoas vêm falar, porque é isso. Eu te vi no Manda Notícias, te vi lá. E é muito legal isso. E eu acho que a gente também tem que ocupar esse lugar de protagonista, sabe? Eu tenho repensado muito sobre isso, assim. E é isso, né? Acho que esse ano mostra muito essa minha autonomia mesmo, de falar, eu vou fazer minhas coisas e vou meter as caras. Porque eu já faço trampo há muito tempo, mas a gente sempre fica atrás. Não. Eu quero conhecer muita gente, mas as pessoas não precisam me conhecer. Mas por que não, né? Eu acho que a gente tá nesse lugar também. Muito Eu quero aproveitar, eu quero dar um presente pra vocês, que eu sei que a gente já tá chegando. Ai, Eu tô dando a mão dos câmeras ali, os caras estão fazendo contagem regressiva. Sim. Então eu vou dar um presente pra vocês, tá? Eba! Olha, por favor. adoramos. Momento presente. jabá. Nossa, Bia, a gente tá que tá, meu. Ai, meu Deus, eu não tô nem acreditando. Ó, Me senti até mal agora, ó. Não vou dar o presente agora, mas quando vocês forem no nosso podcast também, pode crer que vai ter. escolhe, Gi. Pode escolher. Vou escolher de Que lindo. Muito obrigada! amigo. Foda, Valeu, muito gente. louco. Boné da Ponte pra aplaude aí, galera. Da Da hora, ponte da pra hora. cá!
Elas produção merecem. merece. Elas Muito merecem. obrigada, amigo. Como é que faz? Você vende esse boné? Vendo. Como é que faz para adquirir? Eu tenho um Instagram chamado Da Ponte Pra Cá Loja. E no meu Instagram também, Robson Novaes, é só me chamar no direct lá, no podcast também. E aí eu vou entregando os bonés aí. Gente, importante falar Certeza. também, estamos aqui todos caracterizados de boné, pegando muita luz aqui, né, do cenário. E o Lucas tá com o boné da Corre. Da Corre. Exatamente. Sim, Então, sim. todas as marcas... A Corre foi a marca que patrocinou nosso primeiro dia de festival. Estávamos Exatamente. trajadas de Corre Store. Sim. Acessem lá também, ó. Consumam da Ponte Pra Cá, Corre Store, comunicação de quebrada, é isso. Bug A Night, voz. é isso, é isso. É, A Cocão a voz, Voz loja também. Voz também, né? Cocão voz. a Voz também, Cocão a Voz. Ontem eu tava Se com a não falar bolsinha da no loja festival. dele, né, mano? É, Cocão a Voz. Então, gente, estamos chegando no final do nosso episódio especial. A gente adorou. Vamos continuar esse papo em algum momento. Vamos, por Eu vou favor. convidar vocês pra vocês ir lá pra encher Aí esse a papo gente aí. estende. Vai ficar 3 horas lá 3 falando. horas, Sim, né? sim. Legal. Agora a gente vai pra hora dos arrobas. Explica aí, Bia, como é que A hora é. dos arrobas é onde vocês passam os arrobas das redes sociais de vocês, Claro. todos, tanto dos coletivos como as pessoais, para as pessoas encontrarem o trabalho de vocês. Quer começar, Lucas? Vamos lá. A gente entende, né, que os números são importantes, né, quer queira ou não. Quanto mais gente acessando e tal, a gente entende que o podcast está sendo levado para mais pessoas. Então, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, é @comunicação de quebrada, comunicacão de quebrada, né, não tem muito segredo. E eu sou @lulufeju, LULUFEJU. Lá no meu Instagram, né, eu falo muito sobre jornalismo periférico, mas segue o Comunicação de Quebrada, que vai fortalecer a gente. E no YouTube também. Lá no YouTube é bem pequenininho o nosso público e tal, mas segue lá, @comunicação de quebrada no YouTube também. Quando que sai episódio novo? Toda quinta-feira, ao vivo, às 19 horas. Quando é feriado, assim, tal, igual semana que vem, é gravado e tal, mas toda quinta-feira a gente tá lá. Essa temporada provavelmente vai até dezembro. O Gustavo não tá divulgando isso, mas essa temporada a gente vai até dezembro. Beleza. O meu arroba é @Robson Novaes, o meu pessoal, Novaes com Z. O podcast é Da Ponte Pra Cá Podcast, no YouTube, se inscrevam lá. No Instagram, Da Ponte Pra Cá Podcast também. E tem da loja também, Loja Da Ponte Pra Cá. Tá tudo Arrasou. integrado. Quando que tem episódio novo? Tem quarta e quinta. Essa semana a gente vai fazer na quarta, quinta é feriado. Né? Então, quarta-feira Quarta tem... ou quinta, é isso? Ou tem os 2 dias? Os 2 dias. Quando a A gente concorrência, consegue, hein? a gente faz Caraca, quarta tá e quinta. brabo, hein? Não, mas a intenção é fazer todo dia. Sim, Nossa sim. Senhora. Assunto pra fofocar a gente tem. Tem mesmo, tem mesmo. Assunto é o que não falta. Então, gente, já entenderam, né? Que quarta e quinta-feira é dia de maratona podcast. Porque Manda Notícias também sai na quinta-feira. @Manda Notícias, segue a gente lá. Sigam todos que estavam aqui. @bis.m_. @gialexandre.oficial. E é isso, gente. Muito obrigada, rapazes. Muito obrigado. Palmas obrigado, pro gente, nosso mais uma vez. terceiro episódio ao vivo. Obrigado. Vida longa, Comunicação de Quebrada, é isso. Valeu demais, Obrigada. gente. Prazer ter vocês Até aqui. a próxima quinta-feira. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tamo junto. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.